Casa Grande, Sorocaba. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h05. Muito boa noite. Prestação de serviço, informação no seu fim de tarde. Segunda-feira, dia 11 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM 102.7 para toda a região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo pelo app da Band, pelo site da Band e também em áudio pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Confira. Chapinha modeladora somente R$ 79,90 e tem muito mais no mês das mães. Promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem. E o meu bem-vindo a GetSolve. GetSolve, reparos e manutenção em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E também meu bem-vindo à Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação na Casa Grande. É o 3238 4010. Telefone 3238 4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega do trânsito com a moto repórter Adriana Fratini. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Um trânsito quase que incompatível com tempos de pandemia. Eu diria que é um trânsito normal para o início de noite de segunda-feira aqui na Avenida Dom Aguirre e próximo à Praça Dom Tadeu Stronco, trânsito intenso ao redor da praça e também na Juvenal de Campos. Denúncia de fraude contra a prefeita Jaqueline Coutinho é arquivada pela Câmara. Quem traz esse destaque é Adriano Castor. Boa noite, Castor. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. A Câmara rejeitando, então, a denúncia feita por um advogado de Sorocaba pedindo a cassação dos direitos políticos da prefeita Jaqueline Coutinho. Na denúncia, o advogado diz que é por conta de fraude em licitação. A Câmara, ao rejeitar a denúncia, alegou que o documento não preenchia os requisitos legalmente necessários. Votorantim confirma mais 4 casos novos de coronavírus. Casos confirmados chegam a 51. Número de casos recuperados sobe para 30 em Votorantim. Prefeitura de Sorocaba cria escuta acolhedora para atender pessoas impactadas pela pandemia. Volta Adriano Castor, o destaque agora, os números de Sorocaba. Sorocaba chega a 268 casos de coronavírus na cidade. Governador João Dória afirmou que 74% da economia do estado de São Paulo foi preservada durante a quarentena. As medidas que foram divulgadas e apresentadas aqui em São Paulo, nesta nova quarentena que vai até o dia 31 de maio, preservam 74% da economia de São Paulo. Aliás, os mesmos 74% das duas quarentenas anteriores. Para falar de economia, para destacar a economia, com a palavra Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho.
Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Pois é, o governador tem muita contestação com relação a esses números. O comércio está totalmente fechado e 35% da economia vem do comércio. Então há muita contradição nos números divulgados hoje pelo governador de São Paulo. Por outro lado, o governo tenta destravar mais de 100 bilhões em crédito para pequenas e médias empresas. Concessão e renegociação de crédito para as empresas cresceram 75% pós-pandemia. O dólar fechou em alta e a bolsa despencou nesta segunda-feira. Seguimos com o destaque, volta a Moto Repórter Adriana Fratini, agora o plantão policial. Um pancadão na zona norte de Sorocaba. Dentre as ocorrências, a Guarda Civil Municipal prendeu um adolescente de 19 anos com mais de 200 porções de entorpecentes. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Desirê Brantes, como fica a semana? Tá só começando, mas e o tempo? Fica frio? Tem chuva? Tem mudanças? Boa noite. Olá, Lucas. Muito boa noite também a todos. A semana começou com tempo firme no estado de São Paulo, mas atenção porque vem mudanças por aí. Já tem um sistema frontal se formando na região sul e a frente fria associada a este sistema alcança o estado paulista a partir do meio da semana, provocando chuva e novamente diminuindo a temperatura. Amanhã, a terça, vai ser um dia de tempo aberto, com mínima de 11 graus no começo do dia, mas o sol aparece, espanta esse friozinho e à tarde a máxima fica em torno dos 24 graus. A quarta-feira também vai ser um dia com sol, mínima de 13 e máxima na casa dos 24 graus em Sorocaba. Agora, a partir da tarde da quarta-feira, a nebulosidade já vai aumentar, anunciando que vem mudanças por aí e o tempo muda mesmo. Entre a quinta e a sexta-feira vai chover e vai esfriar. Desirê Brante da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Band FM. Trânsito. Informações do trânsito que chegam com a Moto Repórter Adriana Fratini nessa fria Sorocaba, friozinho nesse fim de tarde e início de noite, e todas as informações chegam no oferecimento de Gemad Madicentro, é um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais em marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838 no Jardim Bertanha. Telefone 4009-5200. Início de noite, frio aqui na cidade de Sorocaba, Lucas. Eu estou aqui na Dom Aguirre, na Praça Dom Tadeu Strum, que a gente observa um trânsito bastante intenso para o motorista que vem da Dom Tadeu Strum, que você não segue para a zona sul de Sorocaba. Também trânsito intenso na Juscelino Kubitschek, também sentido Dom Tadeu Strum. Na Juvenal de Campos, o trânsito mais intenso para o motorista que sai de Votorantim e vem aqui para Sorocaba. A gente não cansa de falar que é um trânsito incompatível para tempos de pandemia, para tempos de reclusão social, isolamento social. É um fluxo de trânsito bastante complicado por aqui, eu diria que quase que normal. Avenida Dom Aguirre, trânsito bastante intenso, saindo da Lions até a Dom Tadeu Strum, é um trânsito que tem pontos de lentidão, inclusive. Então, isso que veio para o Dom Aguirre é com bastante cautela, o motorista que vai fazer na sul de Sorocaba também. E atenção, na Antônio Carlos Ponto, com os pontos onde há as obras do BRT. Adriana Fratini para o Jornal da Band. E uma informação que desde a semana passada nós temos atualizado aqui para você ouvinte, principalmente você da nossa região que precisa ir a São Paulo, seja por questões médicas, seja por questões de trabalho, precisa se deslocar, pegar a estrada e chegar na capital paulista. As tentativas do governo municipal de São Paulo, portanto do prefeito Bruno Covas, de diminuir o número de veículos. E começou hoje o rodízio de finais de placas pares e ímpares na cidade de São Paulo, com duração de 24 horas. Um dia são os pares, no outro dia são os ímpares, inclusive aos finais de semana. Ainda existem muitas dúvidas e muitas queixas. Quem traz os detalhes é a repórter Débora Alfano. Amanhã, dia 12, será a vez de quem tem placas que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, e assim vão intercalando. A restrição, ao contrário do que acontecia antes, é para todo o município de São Paulo, e não mais para o chamado centro expandido.
município de São Paulo apenas. Não vale para ABC Paulista, nem para Osasco ou Guarulhos, por exemplo. Entre as rodovias que passam pela capital, só o trecho do Rodoanel está fora do rodízio. As motos estão liberadas, assim como os caminhões, mas estes devem continuar respeitando as normas da zona de máxima restrição. Outra mudança é que o rodízio vale 24 horas do dia, não só nos horários de pico. Profissionais de alguns serviços essenciais estão isentos, como os da saúde, mas nem todas as pessoas dos estabelecimentos que ainda podem funcionar têm direito a usar o carro, como funcionários de mercados ou padarias. Neste caso, estão liberados só os veículos que fazem o transporte de alimentos perecíveis, mesmo que particulares. Outra categoria isenta é a dos taxistas. Já os motoristas de aplicativos só poderão sair um dia sim, um dia não. Pessoas que entram no serviço num dia e saem no outro não vão mais poder sair de carro, segundo o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram. Se essas pessoas fazem parte daquele contexto que vão ter direito à isenção porque trabalham em serviço essencial, não tem o menor problema, é só cadastrar a placa do veículo que está tudo certo. Se ela não faz parte do decreto, ela não vai ter direito a rodar. O problema é que há muitas pessoas que não se enquadram nos serviços essenciais liberados, mas são obrigadas a trabalhar. É o caso do ouvinte Rodrigo, porteiro do turno da madrugada de um prédio, diz que faz parte do grupo de risco por ser hipertenso e que o decreto da prefeitura não vai impedi-lo de sair de casa. Tem que me embocar nesse transporte público que vai estar lotado. A prefeitura tinha que adotar outras medidas, indo na periferia, os bares lotados, fazendo fiscalização ao lado dos parques, não tirando trabalhadores dos seus carros protegidos e colocando no transporte público que normalmente já não dá conta. Está colocando a minha vida em risco, Band News. O ouvinte Evandro também conta que sair de casa para ele não é questão de escolha. Só gostaria de saber se o nosso secretário aí de transporte aí vai para o trabalho dele de transporte público. Se ele vai conseguir pegar o trem, porque muita gente do grupo de risco vão se aglomerar dentro dos ônibus do transporte público. Eu mesmo estava vindo ao meu trabalho no meu veículo, agora não posso vir mais. O secretário municipal de Mobilidade e Transporte, Edson Caram, foi questionado sobre aglomerações dentro do transporte público. Então, o que nós queremos com isso é que efetivamente as pessoas fiquem em casa e não saiam caso não tenha uma extrema emergência para isso. O restante, deixa a cidade livre para quem precisa trabalhar. Lógico, se houver aumento de demanda, o transporte público, tanto municipal como estadual, estará pronto para absorver. Quem desrespeitar o rodízio está sujeito a uma multa por dia de infração, no valor de R$ 130 e 4 pontos na carteira de habilitação. As pessoas que trabalham em serviços essenciais precisam informar a placa do veículo e o CPF, preenchendo uma ficha no site sp156.prefeitura.sp.gov.br. Aqueles que já tinham direito à isenção do rodízio antes, continuam com o benefício, sem precisar fazer um novo cadastro. Então vamos lá, às 18 horas e 18 minutos, o site para você fazer o cadastro, se você se enquadra dentro das pessoas, das situações que podem circular, é o sp156.prefeitura.sp.gov.br. Tem também um outro caminho que é o próprio site da prefeitura, que é prefeitura.sp.gov.br. Vamos esticar um pouco mais esse bloco de trânsito com informações, prestação de serviço, informação que chega com o nosso ouvinte. Vamos abrir o WhatsApp da Band, o 991153859, nosso ouvinte, final do telefone 0420. Lucas, Rafael da Vila Helena, viu? Eu tô aqui na General Osório, sentido Vila Helena, trânsito intenso, tá? Descendo aqui o General Osório, sentido Adão Pereira de Camargo aqui, né? Aí olhando no horizonte, olhando ali no Morro Ipanema, não sei se dá pra você ver na foto, tem esse feixe de luz, cara, estranho ali, só esse feixe de luz. Ó, aqui ó, eu tô na entrada do aeroporto, não sei se é uma queimada, não sei o que é, mas é um feixe de luz, não sei se dá pra ver na foto aí.
Rafael, dá pra ver sim, nessa foto, exatamente chamando a atenção essa situação no fim de tarde. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela foto. E, Rafael, muitíssimo obrigado pela sua audiência de todos os dias. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Vamos pro intervalo no Jornal da Band, no oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças tem um mês de maio especial, dedicado às mães. Confere só, pulseira Fitness Átrio por R$188. Tem também pipoqueira elétrica multilaser por R$113,50. E tem muito mais. Dia das Mães, mês das mães, é na Comp Autopeças, promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem também a GetSolve. Reparos, manutenção elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp a GetSolve 998622518. Seu negócio não pode parar. Então, chame a GetSolve. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução com a Casa Grande. Ligue e faça a sua cotação. 3238-4010. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos pro comercial tomar um café, um chocolate ou um cappuccino. Afinal de contas, opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça, Lactus é com K que se escreve, lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande tá construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. O mês de maio aqui na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Por isso, preparamos algumas promoções para você. Pulseira Fitness Átrio, R$188. Pipoqueira elétrica multilaser, R$113,50. Escova sônica de limpeza facial, R$75. Chapinha modeladora, somente R$79,90. E tem muito mais. Dia das Mães é aqui na Comp Autopeças. Comp Autopeças. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM. Chegou em Sorocaba o NutriLife 50+, o novo plano de saúde individual da Notre Dame Intermédica, exclusivo para pessoas acima de 50 anos. Com o NutriLife 50+, você conta com um consultor de saúde, um profissional que acompanha todo o seu histórico de vida e orienta você ao cuidado preventivo. E o espaço NutriLife 50+, com yoga, pilates, oficinas de convívio social e muito mais. Consulte seu corretor ou ligue para 0800 773 3155 e conheça as vantagens de contratar este plano. NutriLife 50+, o plano de saúde que pensa em você antes de você pensar nele. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial. A notícia sem lado. Toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
comunicação, boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Já estamos de volta com o Jornal da Band. 18 horas 24 minutos e voltamos com a participação do nosso ouvinte repórter, mandando recado pelo WhatsApp 991153859. O ouvinte da Band atento a tudo que está acontecendo. Diz o seguinte, final do telefone 4358. Passei ali na Vila Barão, parecia realmente uma queimada, uma fumaça negra. Aqui quem fala é o Alessandro. Alessandro, muitíssimo obrigado pelo seu recado, muito obrigado pela audiência com o Jornal da Band. E também quero estender agora um abraço às pessoas que estão conectadas no Jornal da Band através da transmissão de áudio do nosso Facebook. A Carla Lourenço Moura, a Michele Garcia, o Eduardo Regis Peluso, a todos vocês, obrigado pelas palavras, pelo boa noite e eu muito obrigado pela sintonia e pela audiência. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Band Trânsito. Informações que chegam com a nossa colunista de todas as segundas-feiras, Salete Romero, especialista em trânsito. E você lembra daquela recomendação de segurança no trânsito sobre diminuir a velocidade à noite? A Salete é quem vai explicar. Por isso é tão importante, principalmente nesse período de outono e inverno que estamos vivendo, muita atenção, muito cuidado e sempre se lembrar disso, Salete. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes. Isso mesmo, Lucas. Isso é necessário, ouvinte, porque o horário de pico de maior movimento no trânsito, nesse período de outono e inverno que estamos vivendo, a noite chega mais cedo. Precisamos falar sobre isso porque os índices de Infociga apontam que a maioria dos acidentes e atropelamentos ocorrem nesse período da noite. São 54% das ocorrências. Isso acontece, ouvinte, porque a nossa visão com relação ao dia fica restrita a, pasme, 18% somente. Isso mesmo, ouvinte. À noite, com relação ao dia, você só tem 1/6 da sua visão. E isso muda tudo, não é mesmo, ouvinte? Porque, mesmo no período de quarentena, ainda com grande movimento nas ruas e avenidas, logo a pista fica livre depois desse horário de pico. Pois bem, à noite, nesse horário, com as pistas mais livres, as pessoas enxergam menos e correm mais. Para ficar tudo ainda pior, observe as roupas que estamos utilizando nesse período de outono e inverno, ouvinte. Olhe para você. E para as pessoas que estão no trânsito com você nesse momento. Estão com blusas pretas, cinzas, marrons. Entenda que o pedestre, o ciclista e o motociclista, sem noção do risco, também provavelmente estarão usando roupas escuras nesse período em que temos a nossa visão muito comprometida. Só enxergamos 18% com relação ao dia. Outro fator importante, ouvinte, é a noção de profundidade. Ela diminui muito à noite, ou seja, quando você está dirigindo ou pilotando a moto durante o dia, você enxerga a rua, a avenida, até o final dela. Durante a noite, mal enxerga os próximos metros, mesmo com os faróis ligados. Um pedestre na via a 500 ou 600 metros facilmente seria visto por você durante o dia. À noite, esse pedestre só é percebido por você, condutor, quando já está a poucos metros dele. Tudo isso, ouvinte, ajuda a explicar porque à noite você deve diminuir a velocidade. Mas não é só isso. Outro fator que compromete muito a segurança de trânsito nesse horário é a percepção de movimentos. Um veículo no sentido contrário, você percebe, mas só sabe dizer se ele está parado ou em movimento quando você já está bem perto dele. Se fosse durante o dia, você o perceberia com muita antecedência. Bem, depois que você percebe o movimento dele, você não sabe precisar a velocidade em que ele está, até que ele passe por você. Nesse momento, qualquer um que não estiver atento e garantindo que está sendo visto entre você e esse outro condutor,
qualquer um pode gerar problemas sérios, gerando acidentes. Então, ouvinte, além dos condutores diminuírem a velocidade, é importante que o pedestre, ciclista e motociclista evitem usar roupas totalmente escuras nesse horário. Se não tiver opção, procure usar um lenço, um boné na cor branca ou amarela. Outras opções é colocar um refletivo na mochila, na bolsa ou na jaqueta. Para o pedestre ainda é sempre importante atravessar em locais que tenham iluminação pública. De preferência, embaixo da lâmpada mesmo, mas jamais em curvas. Lembre-se sempre, ouvinte, que ver e ser visto é fundamental para o seu deslocamento seguro. Um abraço a todos e uma ótima semana. Obrigado, Salete, um grande abraço a você também, uma ótima semana e obrigado mais uma vez. Eu digo isso, os nossos colunistas, mais do que dicas, nos passam verdadeiras aulas daquilo que vai ser útil em nosso dia a dia. Vou só voltar no WhatsApp da Band, o 991153859, porque o Alessandro traz uma complementação aqui e disse o seguinte: Lucas, lembra de mim? Uma vez eu estava esperando sair paciente da hemodiálise no hospital em frente à rádio e você veio conversar comigo porque tinha um adesivo da Band FM Sorocaba. Sou da Prefeitura de Alumínio, sempre sintonizado na Band. Lembro sim, Alessandro, você aqui na frente, um ótimo trabalho a você que sempre está aqui na hemodiálise em Sorocaba, que fica no Hospital Evangélico, aqui na rua da Band FM. Então, reforço ainda mais o meu abraço que já tinha dado e fica sempre o agradecimento pela sua audiência. Band FM. Cidade. Informações da cidade de Sorocaba no oferecimento de Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em aberturas de empresa e amplo trabalho de planejamento tributário. E a assessoria que a sua empresa precisa, a assessoria que o empresário precisa num momento como esse, nunca antes visto, pelo menos nos últimos 100 anos aqui no Brasil, essa questão econômica do jeito que está. E claro, todas as informações, todo o planejamento instantâneo, a médio prazo, a longo prazo, a longuíssimo prazo, tudo isso você encontra na equipe especializada do Escritório Contábil São Bento, Avenida Pereira da Silva, 1500, na Santa Rosália. O telefone é o 3234-8560. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Colocar o Adriano Castor na conversa em 2 momentos. Nesse primeiro momento, Adriano Castor, a prefeita Jaqueline Coutinho, ou uma investigação que foi protocolada, pedida, foi arquivada na Câmara de Sorocaba. Boa noite mais uma vez, Castor. Boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Pois é, Lucas, você já disse tudo, um pedido de investigação, um pedido, obviamente, na verdade, de cassação de mandato, retirada de direitos políticos, é o que solicitava esse documento, para uma abertura de solicitação de investigação de comissão processante. Esse pedido foi arquivado. Um advogado da cidade de Sorocaba protocolou no último dia 4 de maio um pedido para fazer essa investigação. Essa investigação, Lucas, se tratava a respeito de uma licitação que não teria sido seguida à risca, segundo o documento do advogado, documento na qual o jornalismo da Band teve acesso. Segundo o documento, Lucas, só vou ler esse trecho, ocorre que, embora referida à empresa, uma empresa que venceu a licitação, o certame da licitação, tenha sido vitoriosa na licitação, a senhora prefeita contratou outra empresa para realizar o desfile cívico de 7 de setembro de 2019, tendo ignorado completamente a licitação previamente realizada. Ainda mais um pouco, indo no documento mais a fundo, Lucas, ele afirma que essa primeira empresa que recebeu, que ganhou a licitação, ela é uma empresa que está sendo investigada na Operação Casa de Papel. A prefeitura, ela pegou e contratou uma segunda empresa, o que no caso, ela infringe a lei 8666, a lei de licitações. A Câmara de Sorocaba, Lucas, após ela ter sido protocolada, a Câmara de Sorocaba tem um prazo para poder analisar o caso e também, obviamente, responder. A Câmara de Sorocaba, Lucas, numa nota enviada ao jornalismo da Band, disse que a denúncia contra a prefeita é arquivada por falta de requisitos legais.
a Secretaria Jurídica da Câmara Municipal de Sorocaba recomendou o arquivamento da denúncia contra a prefeita Jaqueline Coutinho, protocolada na casa na manhã da segunda-feira, por não preencher os requisitos legalmente necessários. O documento foi exposto aos vereadores que compõem a mesa diretora e o arquivamento foi aprovado. Lucas. Obrigado, Adriano Castor. Segura aí que você já vai voltar na sequência aqui no Jornal da Band. Pensando nas pessoas impactadas emocionalmente pelo isolamento social e pelos danos psíquicos causados em decorrência da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Sorocaba inicia amanhã a chamada Escuta Acolhedora. O serviço telefônico será prestado por psicólogos e terapeutas ocupacionais e atenderá pelo número 3238-2400. 3238-2400, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Esse número você já encontra no Face da Band, o 3238-2400. O foco do projeto é oferecer apoio emocional à população em geral afetada pela Covid-19 e também aos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente de combate à doença. Inicialmente, o serviço contará com 4 ramais para atender a população. O atendimento feito por psicólogo ou terapeuta ocupacional terá uma duração média de 30 minutos, por conta da necessidade do vínculo e abordagem por tratar-se de uma assistência em saúde mental. Então, o telefone 3238-2400, a partir de amanhã, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Essas informações, esse número de telefone, você também encontra no Face da Band, o Band FM Sorocaba. Colocando na conversa, mais uma vez, às 18 horas e 35 minutos, Adriano Castor atualiza para nós os números do novo coronavírus em Sorocaba. Pois não, Lucas. Esses números foram atualizados pela Secretaria de Saúde da cidade de Sorocaba, Lucas. São 268 casos na cidade de Sorocaba, são 2 casos nas últimas 24 horas. Casos recuperados são 221, são 4 casos nas últimas 24 horas. E 2 números, Lucas, que eu quero chamar muito a atenção. São esses 2 números que eu vou passar agora. Número de casos que aguardam resultados. Hoje, 163. Ontem, Lucas, no domingo, 147. Vamos pegar esse número de casos que aguardam resultado. 147 no domingo e 163 na data de hoje. Por que eu falo para a gente pegar esses números? Vamos para o próximo número. Casos descartados. 793 no domingo. Hoje, 829 casos descartados. Ou seja, Lucas, um aumento de número de casos que aguardam resultados, mesmo com o número de casos descartados sendo maior. Já é um número de casos de descarte de quase 42 casos de descarte e 163 casos, Lucas, para 47. Já há uma diferença também, Lucas, de um dia para outro, o número de casos, de notificações também aumentando na cidade de Sorocaba de maneira gradativa. Isso já é uma coisa que já está acontecendo no começo da semana. Eu conversei com pessoas da Secretaria de Saúde e realmente eles falaram a respeito desses números. Esses 2 números que estão chamando a atenção. O número de notificações de casos de pessoas que estão procurando tanto o teste como também o Serviço de Saúde de Sorocaba aumentando gradativamente. Obviamente, o número de casos descartados também vai aumentando, mas também aumenta com o número de casos confirmados. E esse número de aumento de casos que aguardam resultado é um número que preocupa a Secretaria da Saúde da cidade de Sorocaba. Só repetindo, então, os números, Lucas. 268 casos confirmados, 163 aguardam resultado, 829 casos descartados, 46 casos suspeitos internados, 3 óbitos ainda por suspeita de coronavírus sendo investigados, 28 óbitos confirmados e números que nós gostamos de passar, Lucas. 221 pessoas em recuperação, já recuperados ou em recuperação na cidade de Sorocaba, 19 internados e 9 em UTI. Uma última informação, Lucas, até para agregar depois ao comentário do Paulo Roberto Júnior na área de economia, está acontecendo nesse momento, Lucas, e eu conversei com pessoas que estão nessa reunião, está acontecendo uma reunião importante com 15 prefeitos das regiões metropolitanas do estado de São Paulo, com o governador João Dória. Entre esses prefeitos está a prefeita Jaqueline Coutinho, e um dos pedidos que foi feito nessa reunião da prefeita Jaqueline Coutinho é ações efetivas de retomada gradativa dos setores da atividade econômica na região de Sorocaba.
É um pedido que ela fez dentro dessa reunião que está acontecendo no Palácio dos Bandeirantes. Obviamente, com os números do coronavírus sendo divulgados, ela faz esse pedido de ações efetivas de retomada gradativa dos setores da economia na região de Sorocaba. Lucas. Obrigado, Adriano Castor, trazendo todas as informações, atualizações de Sorocaba. Quero reforçar aqui um ponto. A Prefeitura traz já há um bom tempo, e a Band tem feito isso. Pega lá a linha do tempo das nossas redes sociais, do nosso Instagram, do nosso Face. Tem o número de recuperados no mundo, o número de recuperados no Brasil, o número de recuperados de Sorocaba. Fazemos questão, sim, de replicar isso em nossas redes sociais e aqui também no ar em FM 102.7. A Prefeitura traz hoje o número de 221 recuperados / recuperação. Por quê? Até a semana passada era só recuperados. Só que no final de semana aconteceu o quê? Esse número de recuperados diminuiu em relação a outros números. Para reforçar essa explicação. Diminuiu em relação ao dia anterior. Por exemplo, porque o que aconteceu, segundo a Prefeitura? Pessoas que estavam recuperadas ou em recuperação tiveram, infelizmente, uma recaída e voltaram a ser contabilizadas como pessoas com o coronavírus. Então, até a semana passada, a Prefeitura usava só a palavra recuperados. Hoje já sai assim, 221 recuperados / recuperação, ou seja, em recuperação na cidade de Sorocaba. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. A Prefeitura de Votorantim confirmou hoje, junto ao Instituto Adolf Lutz, mais 4 casos novos de coronavírus, o Covid-19. Agora a cidade soma 51 casos confirmados. Desse total, 3 foram a óbitos. Já o número de pessoas curadas pela doença subiu para 30 em Votorantim. Dos 4 casos confirmados, um homem de 77 anos está internado no Hospital Municipal. Os demais, uma profissional da saúde de 42 anos, uma mulher de 59 anos e um homem de 47 anos, estão em isolamento domiciliar. A cidade apresenta ainda 16 casos suspeitos que aguardam resultados. Desses, 7 estão internados, sendo um internado na UTI. 18h40, Jornal da Band vai para o intervalo, num oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Confere só, escova sônica de limpeza facial, R$ 75,00. Chapinha modeladora, somente R$ 79,90. E tem muito mais. Promoção válida até o dia 29/5. Você pensou, a Comp tem. E GetSolve, a GetSolve, reparos e manutenção elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp, anote aí, 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. E eu reforço algo para você. Todos esses parceiros da Band, o WhatsApp, o telefone, os contatos, tudo isso você encontra em nossas redes sociais. Só entrar também no nosso Instagram, no nosso Facebook, que você vai encontrar fácil todos os parceiros do Jornal da Band. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo pra Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. O mês de maio aqui na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Por isso, preparamos algumas promoções para você. Pulseira Fitness Atrio, R$ 188,00. Pipoqueira elétrica Multilaser, R$ 113,50.
Escova sônica de limpeza facial, R$ 75,00. Chapinha modeladora, somente R$ 79,90. E tem muito mais. Dia das Mães é aqui na Comp Autopeças. Comp Autopeças. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. Ao construir sonhos, não esqueça da qualidade, durabilidade e o melhor preço que a JN Esquadrias em Alumínio pode oferecer. Solicite agora mesmo sua cotação pelo WhatsApp 15 981300471 e visite nossa loja na Avenida Ipanema 2521, Jardim Planalto. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 997395157 ou ligue 33277822. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Economia. Informações de economia num oferecimento de Ox Comunicação. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox Comunicação. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. WhatsApp 991070302. Nas redes sociais é fácil. @Ox Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Quem passa limpo a economia é Paulo Roberto Júnior, com um toque de política, de saúde e tudo mais. Paulinho, vamos ouvir junto o que disse hoje o governador. Na sequência se passa tudo a limpo. Durante a entrevista coletiva, o governador João Dória respondeu a críticas sobre o colapso na economia. Dória afirmou que 74% da economia no estado de São Paulo foi preservada durante a quarentena. As medidas que foram divulgadas e apresentadas aqui em São Paulo, nesta nova quarentena que vai até o dia 31 de maio, preservam 74% da economia de São Paulo. Aliás, os mesmos 74% das duas quarentenas anteriores. E hoje teremos a oportunidade de detalhar mais uma vez para os que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando e estarão nos lendo muito em breve. Um exemplo disso, a construção civil, setor responsável por mais de 300 mil empregos diretos aqui no estado de São Paulo. Nunca fechou. Nunca houve restrição proibitiva para o funcionamento da construção civil no estado de São Paulo. Houve sim um entendimento desde a primeira quarentena para que o setor de construção civil, público ou privado, obedecesse regras mais rigorosas de controle da pandemia e, evidentemente, de preservação de saúde dos seus funcionários, dos seus colaboradores e dos seus fornecedores. E eu quero registrar que a construção civil vem obedecendo rigorosamente a esses critérios e até mesmo evoluiu, ampliando ainda mais as medidas protetivas, estendendo, por exemplo, aos familiares dos funcionários, oferecendo máscaras adicionais e álcool gel para que funcionários da construção civil pudessem levar aos seus familiares. Portanto, a construção civil que o presidente da República anunciou que iria incluir num decreto federal na semana passada, em São Paulo, nunca parou. E não pretendemos que pare se os critérios forem seguidos e as condições permitirem. Também estamos adotando medidas certas na hora certa. Aqui em São Paulo nós não estamos precipitando medidas e nem utilizando achismo, populismo, pressões
e nem determinações que não sejam da ciência e da saúde. Ela que baliza os nossos passos e as nossas ações em São Paulo. Aqui nós respeitamos a saúde e continuaremos a respeitá-la. Paulo Roberto Júnior. Fica impossível colocar todos os watts que estão chegando aqui, que já chegaram desde o destaque, falando a respeito disso, esses números que passa o governador, e pessoas questionando que realidade é essa, que São Paulo é essa, que tem 74% da economia preservada, mas esse assunto é para você, economia de uma forma geral. Mais uma vez, boa noite, Paulinho. Vamos restabelecer esse contato com Paulo Roberto Júnior, que vai passar a limpo a economia e que tem passado ao longo desses dias, dessa semana, a economia a limpo aqui no Jornal da Band. Vamos ver se restabelecemos, senão nós voltamos a conversar com ele daqui a pouco. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Eu acho que esses números que foram passados pelo governador, claro que gera contestação e dúvida, até porque a arrecadação do ICMS caiu 19% no mês de abril, que é o imposto de circulação de mercadorias, com o comércio fechado, né, a maioria do comércio está fechado, então diminui a arrecadação. Diminuindo a arrecadação do Estado, essa conta não fecha com 74% que ele diz das atividades que estão preservadas. Senti muito um tom político aí no governador quando ele cita a questão da construção civil, que é verdade. A construção civil, ele realmente colocou aqui no estado de São Paulo desde o início como atividade essencial e ela não parou. Mas as fábricas, as montadoras de veículos, nós cansamos de falar aqui no Jornal da Band que elas pararam, com a maioria das fábricas colocando suspensão dos seus funcionários ou redução de jornada de trabalho. Outras indústrias também pararam, e pararam porque o estoque das indústrias está muito alto. Falamos isso a semana passada. Por que o estoque está alto? Que não há saída da mercadoria, porque a ponta, que é o varejo, está fechado, não está funcionando. Então, o governador acha até num tom político, mas é uma realidade muito diferente, porque os restaurantes estão fechados, comércios, shoppings estão fechados. A gente vai falar muito sobre shopping aqui nesse espaço, Lucas, porque só de shopping em todo o Brasil acumulou um prejuízo de 27 bilhões de reais. Apenas 81 dos 577 shoppings estão funcionando em todo o Brasil. E aqui em São Paulo, todos estão fechados, todos os shoppings. Comércio na região central de todas as cidades também está fechado. Então, realmente, é uma situação que eu divirjo um pouco do governador João Dória. Entendo que essa economia não está preservada nesses 74%. Talvez possamos chegar aí a um número de 50%, mas 74% é um número muito elevado para tudo que realmente não está em funcionamento e que não está gerando receita. Prova disso, como eu falei em instantes, é a queda de arrecadação do ICMS. Por outro lado, o governo federal está tentando aí destravar mais de 100 bilhões em crédito para pequenas e médias empresas. Esse é um projeto que já passou pelo Senado, né? E as empresas que serão contempladas neste formato são as empresas que faturam de 360 mil a 4 milhões e 800 no ano. O governo ficou até um pouco assustado com o número pequeno das empresas que recorreram para pagar aí a sua folha de pagamento, aquele empréstimo de 3,75 ao ano. Ocorre que existe muita burocracia nisso. Então, se a folha de pagamento de uma determinada empresa ela não está linkada a um determinado banco, e o funcionário é correntista de outro banco, enfim, existe todo um trabalho aí no bastidor para você poder formalizar isso. Então, realmente foi uma aceitação pequena por parte da maioria das empresas, isso no primeiro mês, são 3 meses que isso ainda pode ocorrer, né, para o pagamento dessa folha dos funcionários. Então, esse número ainda pode crescer, mas o crédito está, mas esbarra na burocracia. Os bancos, por outro lado, estão afirmando, né, hoje a Febraban afirmou que a concessão e renegociação de crédito cresceu 75% de 16 de março a 30 de abril. Quer dizer, muita gente correndo atrás de dinheiro, mas na verdade o juro continua alto.
E esse juro baixo que o governo coloca aí à disposição e diz que está tentando colocar à disposição é o que realmente a pequena empresa precisa deste fluxo de caixa. Então eu volto a falar aqui da questão dos shoppings. São 577 shoppings em todo o Brasil, apenas 81 funcionando estão abertos. Aí você fala assim, mas o lojista está negociando com o shopping e não está pagando o aluguel. É verdade, alguns shoppings agora no mês de abril não cobrou realmente o aluguel, mas aí tem o condomínio. Então para quem não está funcionando, para quem está sem faturamento, tem que pagar o condomínio já é caro, né? Porque tem que pagar a folha de pagamento, se não deu férias ou não suspendeu. Então fica mais complicada essa questão do comércio todo fechado. E olha que hoje também o DIEESE, né? O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ele mensalmente divulga, né? Faz um estudo, divulga o valor do salário mínimo. O salário mínimo é por uma estimativa, né? Para atender no mínimo, então, as necessidades básicas aí do trabalhador. Não só dele, como de toda a sua família. E a gente fala de moradia, fala de alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e a própria previdência. O salário mínimo hoje é de R$ 1.045. E segundo o DIEESE, o salário deveria ser de R$ 4.673,06. Então, olha a diferença, 4,47 vezes a mais. Segundo o estudo do DIEESE, deveria ser o salário mínimo do trabalhador brasileiro, e isso não ocorre. Repito, o salário mínimo é R$ 1.045 e foi reajustado no mês de fevereiro agora, né? E o dólar fechou em alta de 1,47 nesta segunda-feira, abriu a semana em alta, 1,47, foi vendido a R$ 5,82 e a Bolsa deu aquela despencada no início da semana. Caiu 1,49% e está abaixo de 80 mil pontos nesta segunda-feira, Lucas Pedroso. Obrigado, Paulo Roberto Júnior, passando a limpo esse importantíssimo cenário da economia no nosso país. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Nacional. 18h55, informações nacionais que chegam num oferecimento de Protec. Bem-vindo à Protec no Jornal da Band. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa de condomínio e aumentar a segurança? A Protec Portaria Remota pode ajudar. A Protec Portaria Remota é uma empresa especializada em portaria, atendendo Sorocaba e região. Solicite uma apresentação online pelo site grupoprotec.com. Protec é com Q de qualidade, ou entre em contato pelo telefone 3359-4142. Anote aí, 3359-4142. Protec Portaria Remota. No cenário nacional, hoje, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, confirmou em depoimento à própria Polícia Federal a versão do ex-ministro Sérgio Moro sobre a demissão dele. Valeixo falou por cerca de 6 horas a investigadores. Reforçou que o presidente Jair Bolsonaro queria alguém mais próximo a ele na direção da Polícia Federal e que não pediu para deixar a chefia da corporação. Valeixo depois, hoje, como testemunha no inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República para apurar a suposta interferência de Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. O ex-diretor da PF chegou à superintendência do órgão em Curitiba às 9h50 da manhã. Começou a falar pouco depois das 10 horas da manhã e concluiu o depoimento só às 4 horas da tarde. Outros delegados estão sendo ouvidos e serão ouvidos, assim como ministros também serão ouvidos no Palácio do Planalto, nessa queda de braço, por enquanto, nessa guerra de versões entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro.
Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? A Protec Portaria Remota pode ajudar. A Protec Portaria Remota é uma empresa especializada em portaria remota, atendendo Sorocaba e região. Solicite uma apresentação online em nosso site www.grupoprotec.com. Protec com Q de qualidade. Ou entre em contato pelo nosso telefone 15 3359 4142. Protec Portaria Remota. Coronavírus. O combate começa com informação. E para informar, volta Adriano Castor, atualizando números do estado de São Paulo. Pois não, Lucas. O estado de São Paulo conta com 46.131 casos confirmados, 3.743 óbitos no estado de São Paulo. Ao todo, 413 municípios estão com casos confirmados. Lucas, esses dados, essas informações, são da Secretaria Estadual de Saúde, dados que foram atualizados hoje, às 15 horas. Obrigado, então, ao repórter Adriano Castor, trazendo essas atualizações. E por falar no estado de São Paulo, por falar em capital paulista, o sistema de saúde brasileiro segue pressionado por conta da pandemia de coronavírus. Bruna Baroni. As duas maiores cidades brasileiras e as mais afetadas pelo coronavírus em números de casos e mortes operam com mais de 80% dos leitos de UTI em uso. O Rio de Janeiro tem cerca de 85% de ocupação e a Grande São Paulo atingiu os 83%. Em 9 dos 12 estados que compõem a rede Band News FM, o sistema de saúde já trabalha perto do limite. Os destaques continuam sendo o Ceará, tem 92% de ocupação, e o Amazonas, 90%. Já em Goiás, os leitos estão cada vez mais em uso, 76% ocupados, e Rio Grande do Sul, 70%. Em Minas Gerais, a taxa é de 63% de ocupação, Paraná 62%, Espírito Santo 61% e Bahia 55%. O Distrito Federal continua com o menor índice, 37% de leitos em uso por pacientes com coronavírus. E segue a saga de milhões de pessoas que buscam receber os R$600 do auxílio emergencial. Sheila Magalhães. Cerca de 3,5 milhões de pessoas ainda não conseguiram movimentar o dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial de R$600. Segundo a Caixa Econômica Federal, 93% dos beneficiários já usaram essa quantia. E, por enquanto, é importante lembrar, já que tem ouvinte perguntando, não tem previsão ainda de quando será feito o pagamento da segunda parcela. Esse calendário ainda não saiu. Vou trazer uma informação internacional e, na sequência, também vou atualizar números do mundo. Coreia do Sul em alerta para uma possível segunda onda de coronavírus. Quem traz a informação é Alessandro de Lorenzo. O governo da Coreia do Sul afirma que os próximos dias serão importantes para determinar se há uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus em andamento no país. O temor é resultado do recente aumento do número de casos da doença. Pelo menos 85 pacientes teriam contraído a Covid-19 em bares e casas noturnas nos últimos dias, o que levou as autoridades sul-coreanas a determinar o fechamento de todos os estabelecimentos do tipo na capital Seul. São quase 11 mil casos da doença e 256 mortos no país. Em todo o mundo, há mais de 4 milhões de infectados, 1 milhão e 400 mil pacientes recuperados e 282 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Vamos atualizar, então, em tempo para lá de real, informações do coronavírus no mundo. E na sequência, não temos tido aqui o bloco de esportes, mas na sequência Adriano Castor vai voltar com esportes para trazer informações. Coronavírus, casos no mundo. 4.243.626 casos no mundo. Mortes no mundo, 286.563. Recuperados, pessoas recuperadas no mundo, 1.521.000 pessoas, 1.521.397 pessoas, então, passando de 1.500.000 pessoas recuperadas no mundo. Os Estados Unidos é o epicentro da doença no mundo, 1.381.000 casos com 81.000 mortos nos Estados Unidos. Aí aparece o Reino Unido com 32.000 mortes, a Espanha tem 26.000 mortes, mas acima da Espanha aparece a Itália com 30.000 mortes e a França com 26.643 mortes. Então, esses os casos do coronavírus
no mundo. Band Esporte. Há muito tempo eu não ouvi essa vinheta, Adriano Castor, para falar de esportes, mas temos atualizações do mundo esportivo. Pois é, Lucas. Olha, há muito tempo que eu não vi essa vinheta também. E dá para falar agora que o futebol vai voltar em algumas localidades. Já tinha algumas localidades menos badaladas, mas o campeonato alemão volta no final de semana. Só que o campeonato alemão volta no final de semana com alguns protocolos, Lucas. Só vou dizer um deles, que os times, além de passarem por 3 sessões de testes de coronavírus nas últimas semanas, tem que ficar em isolamento de concentração 7 dias antes da partida e 7 dias depois. Ou seja, os clubes estão todos em concentração. Todos em concentração, o campeonato alemão volta no final de semana, volta com o clássico de Gelsenkirchen, Borussia Dortmund e Schalke 04, mas pelo menos, Lucas, já é uma boa notícia, o futebol está voltando na Alemanha, a Alemanha que também sofreu com o coronavírus, viu, Lucas? E Adriano Castor, realidades bem diferentes numa mesma Europa. Por que eu estou falando isso? Enquanto você traz agora o anúncio que no fim de semana volta o campeonato alemão, isso mesmo, campeonato alemão volta a ter rodada, a França já decretou que acabou o campeonato, dá o título que para quem liderava a competição e vamos pensar em termos de campeonato francês já para 2021. A Holanda também, viu, Lucas? A Holanda também já decretou o Ajax campeão, além do Paris Saint-Germain campeão pela França. A Espanha está com alguns protocolos para retornar, inclusive vai ver como é que vai funcionar essa primeira semana da Alemanha. A Inglaterra também tem alguns protocolos para voltar, e não é nada de se estranhar também, Lucas. A La Liga, a Bundesliga, que é o campeonato alemão, e também a Premier League vendem cotas absurdas, cotas televisivas. Então é lógico, o que os clubes mais querem é voltar a jogar para poder receber essa fatia do bolo. Então tá aí, Adriano Castor atualizando, e claro, ao longo desta semana vamos falar mais a respeito da volta do futebol na Alemanha. Trazer uma outra informação: em tempos de coronavírus e tecnologia, muita coisa está sendo feita, muita coisa está sendo pensada. O maior São João do mundo vai funcionar de uma forma virtual. Quem traz os detalhes é Leandro Oliveira. O maior São João do mundo vai ser realizado em junho, mas só que de uma forma virtual, já que os shows no Parque do Povo estão vetados para não causar aglomeração. O anúncio foi feito pela Middle Promo, empresa responsável pela organização da festa. Os shows vão ser na área do complexo multimodal da Middle, no bairro Itararé, em Campina Grande, com a participação de artistas regionais e atrações nacionais. A transmissão do São João de Campina Grande em sua casa vai acontecer pelo YouTube, Instagram e Facebook. 18h06, o Jornal da Band vai ficando por aqui. Claro que se o fato virar notícia, você acompanha em nossas redes sociais. Fica sempre o convite a você seguir o nosso Instagram, o Instagram da Band FM. Também, o Instagram é o @BandFM Sorocaba. Também seguir o Face da Band FM Sorocaba, Band FM Sorocaba. São mais de 130 mil pessoas seguindo o Face. Também convido para que você possa seguir o Instagram da Band FM Sorocaba. E claro que se o fato virar notícia, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você vai ter sempre atualização em tempo real para que você não perca nada. O Jornal da Band fica por aqui, num oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp Autopeças, todo dedicado às mães. Confira, pulseira fitness Átrio por R$ 188. E tem muito mais. Promoção válida até 29/5. Você pensou? A Comp tem. GetSolve, reparos e manutenções elétricas, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande, constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça a sua cotação. 3238-4010, nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. O Jornal da Band fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 18 horas, com muito mais informação e prestação de serviços para você. E não se esqueça, isso tudo vai passar.
O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.